Vamos ler para nossa edificação o Evangelho de João, capítulo de número 10, os versículos 14, 15 e 16. Diz o texto sagrado: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Meu querido ouvinte, estamos diante de um texto escrito pelo evangelista João, e ele traz as palavras do Senhor Jesus, fazendo uma definição de si mesmo, mostrando a sua identidade por várias vezes nas Escrituras e nos Evangelhos, de forma muito especial. Jesus diz quem ele é. E aqui no Evangelho de João, essa expressão vai aparecer várias vezes. Por exemplo, ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Por várias vezes, o Senhor Jesus faz essa definição de quem ele é, revelando para nós a sua identidade. E agora, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus, ao dizer essas palavras e usar essa metáfora, essa comparação, dizendo que ele é um pastor, ele diz que se relaciona com as suas ovelhas. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Então, Jesus, que é o bom pastor, que cuida dos seus, que cuida do seu rebanho, das suas ovelhas, se identifica com essas ovelhas, mas ele diz também que as suas ovelhas o conhecem, que elas ouvem a sua voz e que essas ovelhas lhe seguem. Essa é uma bela cena de um pastor que conduzindo as suas ovelhas, ou as ovelhas seguindo o bom pastor. Meu querido ouvinte, Jesus está nos dizendo que há um relacionamento aqui. Ele nos conhece, mas que nós também o conhecemos. E por que o conhecemos? Porque sabemos quem ele é, confiamos nele, obedecemos a sua voz, fazemos o que ele manda. João também vai tratar desse assunto aqui no capítulo de número 15, dizendo que aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus são aqueles que são seus amigos, que têm um relacionamento com ele, e aqueles que fazem aquilo que o Mestre manda. Então, nós conhecemos, seguimos o Senhor Jesus. Mas Jesus também nos diz que esse conhecimento é tão profundo e tão intenso, que ele diz que assim como ele conhece o Pai, como ele se relaciona intimamente com o Pai, de forma profunda, ele se relaciona conosco, assim como eu conheço o Pai, assim como eu tenho esse relacionamento com o Pai, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e ele acrescenta: e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, o bom pastor, e Jesus trata desse assunto aqui no versículo número 12, ele faz um contraste, mostrando que o mercenário, que não é pastor, foge diante do perigo, diante das ameaças que as ovelhas estão sofrendo. Ou seja, o mercenário abandona as ovelhas no momento que elas mais precisam. Jesus, ao contrário, ele se sacrifica para preservar as suas ovelhas. Aqui Jesus está apontando para a cruz, o sacrifício que ele faria em nosso lugar, é exatamente para nós não sermos sacrificados, para não sermos condenados. Mas Jesus acrescenta um ponto muito importante aqui. Ele diz que ainda tem outras ovelhas que não estão no aprisco. Isso aponta um caminho de esperança, há uma expectativa no nosso coração que de fato existem ovelhas que ainda nem sabem que são ovelhas do Senhor Jesus. Que existem pessoas que estão dispersas, que estão distantes dessa realidade espiritual. Existem pessoas que estão ignorando essas verdades, mas isso não é motivo para desânimo. Ao contrário,
exatamente porque existem pessoas assim, dispersas, distantes, que não conhecem o bom pastor, que ainda não entenderam verdadeiramente, ainda não ouviram claramente em seus corações a voz do bom pastor. Exatamente por isso que nós anunciamos o Evangelho, por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque ao anunciarmos o Evangelho de Deus, a nossa expectativa é que a voz do bom pastor seja ouvida, compreendida por aqueles que ainda não têm essa clareza, não têm essa percepção. E ao ouvirem esse chamado do Evangelho, não um chamado humano, não um chamado de uma pessoa, mas o chamado do Senhor Jesus, se tornem então ovelhas do aprisco. Veja, Jesus diz que elas já são ovelhas, embora elas nem saibam disso, embora elas nem tenham esse relacionamento de ovelha e pastor, embora elas ainda não conheçam em profundidade o verdadeiro e supremo pastor. Mas Jesus diz que tem pessoas assim, espalhadas, né? Tem muita gente, muito povo nessa cidade. Então, isso enche o nosso coração de alegria, porque ao anunciarmos o Evangelho, a nossa expectativa é que essa voz do Evangelho, a voz do bom pastor, como nessas palavras do próprio Jesus, dizendo, eu sou o bom pastor, que essas ovelhas que estão espalhadas e que ainda não fazem parte do aprisco, ainda não foram congregadas e reunidas no aprisco do Senhor Jesus, ainda não fazem parte desse corpo de Cristo, elas entendendo a voz do Evangelho, o chamado do Evangelho, se tornem então essas ovelhas agora que conhecem verdadeiramente o pastor e que seguem verdadeiramente o ensino de Cristo. É por isso que anunciamos o Evangelho, a obediência àquilo que Cristo nos ensinou e por gratidão por tudo aquilo que Ele mesmo fez por nós. Então, meu querido ouvinte, o desafio da palavra nessa manhã é para que você que tem ouvido a pregação do Evangelho, mas não tem compreendido ainda, é que você entenda o Senhor Jesus como sendo o seu pastor e você sendo uma ovelha. Que você consegue ter o discernimento da voz do bom pastor. E entendendo a voz do Senhor Jesus, a sua atitude será então de segui-lo. Será uma atitude de obediência, de devoção, de entrega, de consagração da sua vida ao Senhor Jesus, ao bom pastor que te ama, que já deu a sua vida pelas suas ovelhas. Uma boa pergunta agora seria, então, você já se considera uma ovelha do Senhor Jesus? Você faz parte desse rebanho? Você, de fato, entende que você foi chamado para seguir ao Senhor Jesus? Você o conhece, assim como Ele conhece você? Você o ama profundamente, assim como Ele te ama e deu a vida por você? Minha expectativa é que você responda essas perguntas afirmativamente. E caso você ainda não tenha essa segurança para dizer sim, que você busque em oração ao Senhor Jesus, pedindo a Ele compreensão dessas verdades. Esse é o meu desejo, é a minha sincera oração. Amém.